Amigos do Automais, nem sempre tudo que é novo é melhor ou tudo que muda para melhor. Será que isso aconteceu com o Honda HR-V, Cássio? Além de nem sempre as coisas mudarem para melhor, o ser humano também às vezes é naturalmente avesso à mudança, né? E a gente que é entusiasta de cara, quando o carro perde litragem, já coloca um pezinho atrás, né? O HR-V vinha das versões aspiradas aí com 1.8, agora HR-V aspirado somente 1.5. E os pilotos de teclado ficaram fulo, né, quando a Honda trocou o motor 1.8, que já foi do Civic, pelo 1.5 do City. Mas será que na prática isso faz tanta diferença? Porque a hora que eu olho o antigo HR-V e o novo HR-V, só tem uma coisa em comum deles: o logo da Honda. Mudou tudo. É verdade, uma nova linguagem de design, né? A gente se acostumou por muitos anos com Hondas como carros orientais em geral mais rebuscados, né? Aqui a gente tem um visual quase alemão, né? Super clean e que gera algumas consequências também, como um porta-malas menor, né? O porta-malas a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, porque tem 2 pontos sobre o porta-malas que é muito importante, mas a hora que você olha para esse carro cheio de linha forte, teto mais curvo, um carro, linhas muito marcantes, coisa do Fit antigo, e agora o novo HR-V. Como você falou, bem alemão, linhas sóbrias, retilíneas, até uma carinha de quase SUV coupé, quase. Forcei um pouquinho a barra, mas é quase. A Honda diria que esse aqui tem um visual mais premium, né? Por ser mais clean, eu concordo, mas aqui tem um pouquinho mais de personalidade, né? Vou te dizer que aqui muita gente confundiu com outras marcas. Aqui você bate o olho e você vê que é um Honda. Mas gosto do visual dos dois, Mas acho que a gente precisa olhar lá atrás, que acho que a maior polêmica tá lá atrás, né? Bora lá. Então vamos abrir as portas da esperança. Não, isso era no outro canal. Aqui a gente tem uma capacidade de 354 litros, que independente da comparação com a geração anterior, não é um número muito grande para um SUV que até briga com SUVs médios, né? E a grande questão, aí eu vou ter que comparar com a geração anterior, porque aqui tem 437 litros, foram mais de 80 litros perdidos daquele porta-malas para esse daqui. E tem uma questão que eu percebi bastante olha o tanto que essa boca é mais larga e muito mais próximo aqui do piso do porta-malas, então é muito mais fácil você enfiar cacarecos e coisas ali dentro. Coisa que no novo HR-V piorou um pouquinho. Mas a grande questão, meu caro Cássio, você conhece a maldição do Fit batido? Sim. Então, se você fechar aí o porta-malas do novo HR-V, olha o quanto a tampa do porta-malas é grudada no para-choque. Vou fazer uma medição bastante científica aqui. A gente tem uns 3 a 4 dedos e aqui não cabe nenhum minguinho. Exato. Batendo o olho assim, o tamanho, as dimensões são bastante parecidas, mas esse aqui é bem mais profundo, como você falou, né? Então, além da questão de litragem pura e simples, é até uma questão de usabilidade, né? Você vai colocar um objeto grande, uma televisão, aqui vai caber e aqui dificilmente. Até uma história de bastidor, eu levei minha televisão nova no porta-malas desse HR-V, porque esse HR-V é dos meus pais, então eu levei a televisão dele aqui dentro, tive que deitar o banco no Magic City, ela entrou ali, foi uma beleza. E não coube numa L200 Triton, tive que usar o HR-V para levar a televisão. Mas olha aqui outro ponto engraçado agora falando de design, né? Como o HR-V antigo tinha personalidade própria e como o novo agora segue a moda do que todos os SUVs estão fazendo. É verdade, né? A barrinha de LED aqui é uma outra coisa interessante que eles têm em comum, né? Fazendo um pouco da defesa do HR-V novo, é que aqui a gente tem os Magic Seats, né? Então você continua tendo a possibilidade, se você tiver que realmente levar a televisão, dá para rebater os bancos aqui, encontrar uma forma, mas quando a gente fala de 83 litros de porta-malas, é uma perda significativa, né? Principalmente quando a gente fala de um carro que é pensado para uso mais familiar. Então você perder 87 litros é muito. Especialmente porque o HR-V sempre foi conhecido por ser um carro extremamente prático. Tem Magic Seat nos dois, é ainda um item incrível, mas foi uma perda de capacidade de porta-malas bem doída. E o para-choque rente, será que temos um novo Fit batido? Agora, resta nos ver qual é a diferença dinâmica que existe entre esses dois carros. Então, acho que começar com 1.8 para ver se ainda ele era um carro moderno de dirigir ou não, porque eu já vou dar o spoiler que eu gosto desse carro. Eu não vou ter coragem de guiar o carro da família Brigato ser o primeiro, né? Então faça as honras aí que eu vou de passageiro. Agora, o carro que foi muito marcante, né? Quando chegou no mercado, a gente pode até, com um pouco de licença poética, dizer que o HR-V e o Renegade são os carros que ali em 2015, 2016 geraram essa febre de desejo por SUV no mercado brasileiro, né? O EcoSport e o Duster criaram esse segmento e aí veio o HR-V e o Renegade e
exatamente como você falou, redefiniram essa categoria. Mostraram que dava para você ter sofisticação quase de um sedã médio. No caso do Renegade tem a mesma sofisticação de um sedã médio, mas sem necessariamente você pagar por aquilo. E ainda ter elementos de carros compactos. Eu gosto do acabamento do HRV até hoje. Aqui tudo macio, na porta só soft também. touch, meu. Não, aqui é hard touch, mas aí aqui já é não é. soft. Aqui o console central bem alto para dar essa cara de seu espaço, meu espaço. Sim. Aqui tudo acolchoadinho. O acabamento desse carro sempre foi muito bom. Só me questiono a qualidade do couro do volante, que isso aqui parece da 25 de março. É horrível esse couro aqui, mais áspero do que se não tivesse nada. Mas o HRV sempre foi essa referência de qualidade de construção, de acabamento e também de visual. Eu gosto bastante. É verdade, envelheceu bem, né? Fora o cluster ali, quase que totalmente analógico, mas o resto aqui, o ar digital, o console flutuante, segura que ele tá flutuando aqui. Com um buraquinho aqui embaixo. Que é uma coisa que eu acho muito legal dos Honda, porque esconde, né, os fios, o celular quando você tá pareado aqui. Esse acabamento aqui das portas que parece um neoprene, assim, também é um material que você vê que envelhece bem, né? Parece que tá novo e também é um agradável ao toque, enfim. É um carro que ao longo aí da sua trajetória no mercado brasileiro, justificadamente conquistou uma legião de fãs, né? Os pontos que acho que talvez entrega mais idade, como você falou, é o painel de instrumentos, que é o mesmo do Fit, tem essa bolona gigantesca que fica acendendo vermelho e verde conforme você dirige ele. E o computador de bordo, que tem função só de marcar quantos quilômetros você rodou e quantos por litro está fazendo. E olhe lá se você der sorte de ter mais do que isso. E a central multimídia, que eu prefiro nem comentar de tão ruim que é essa central. Ela é horrível, horrível, horrível. A tela é péssima, lenta pra caramba, faz pipipi a hora que você tá tocando, mas eu já desativei pra não ficar doido. E o ar-condicionado nesse tabelier aqui digital também não faz muito meu gosto. É um ponto histórico das montadoras japonesas que eu não sei a explicação. Se você souber, deixa aí nos comentários. Parece que faz o carro todo do ponto de vista de engenharia impecável e aí na hora do multimídia, coloca qualquer coisa aí. Pior que é verdade, né? A Honda não faz central boa, a Nissan não faz central boa. Toyota também não. Toyota também não. E a Toyota agora piorou porque tirou o Android Auto e o Apple CarPlay de um monte de carro. Então vivemos uma crise dos semicondutores e uma crise da central multimídia japonesa. Vai dar um acelerão aí, vamos sentir os quase 18 kg de torque. Olha o poder do CVT! Eu acho que o CVT ele funciona tão bem quanto for a disponibilidade do torque em baixa, né? E isso é um número que, quando a gente compara o HRV antigo, esse aqui, com o novo, é uma vantagem significativa. Apesar dos números de aceleração serem bastante parecidos, né? Os dois aí na casa de 11 segundos. Aqui você sente o carro, ó, quando você pisa, ele é mais disposto. Mas, como todo Honda, tem aquele típico comportamento de enceradeira, né? Você pisa forte no acelerador, que eu vou pisar agora, ó. Grita, 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 mas esse aqui vai. Eu sinto que ele é um carro que entrega uma quantidade de performance que, por exemplo, a gente que está acostumado a dirigir um monte de SUV agora turbo, não sinto falta de torque e potência aqui no HRV 1.8. Um ponto que eu gosto muito nesse carro, e que é típico de Honda, e que ainda bem que eles não diluíram no SUV, é a pegada esportivinha de Honda. Ele é durinho, tem a suspensão mais durinha, você sente bastante... Volante rápido, né? Volante muito rápido e gostoso. Nesse momento, ele me lembra muito mais o Civic do que o Fit. O HRV, ele bebe muito da mesma fonte do Civic, de ser um carro muito esperto, muito rapidinho, mais durinho, firminho. A direção também é mais durinha, só que esperta ao mesmo tempo. É um carro que, beleza, não é uma categoria que as pessoas que compram colocam o prazer de dirigir no primeiro lugar, mas... Pra mim deu pra sentir que quando a Honda desenvolveu esse carro, eles também pensaram nisso. Eu acho que o HRV, nessa geração, ele era baseado sim na plataforma do Fit, mas como você falou, ele bebia muito da inspiração do Civic, né? Era uma plataforma de Fit civicada. Eu acho que no novo a gente perdeu um pouco essa conexão com o Civic. Então, já que estamos falando de experiência de dirigir, você não quis dirigir primeiro porque é o carro da família, vou deixar você andar um pouquinho no nosso HRV. Bora. Joguei aqui no modo esporte, segura, Pio. Esse negócio que você falou do couro é muito engraçado, cara. Eu tive um Civic SI que vinha importado do Canadá, né? E a qualidade do couro do volante era muito melhor que a do Civic nacional. Eu não sei porquê,
qual é o fornecedor de couro de volante aí da Honda do Brasil, que realmente é um couro mais áspero, né? Engraçado que tem umas montadoras que tem esse contraste também. A Volkswagen, o couro do volante do Nivus é excelente, o couro do volante do Polo e do T-Cross é ruim. Vai entender, coisas que a gente não consegue entender. Mas uma coisa que nesse carro... Por veia é bem pra caramba. Mas uma coisa que me incomoda bastante nesse carro é quanto a estrutura dele parece mole. Você sente muito a traseira rangendo e se movimentando quando você faz uma curva mais forte. Sim. Parece que o reforço estrutural que deveria ter sido feito para ele não tem. Então você tem aquele negócio meio molenguinha, meio querendo sair do lugar, chacoalhando mais do que deveria. É algo que sempre me incomodou muito no HRV e toda vez que eu ando nele, eu falo, poxa, precisava ser um pouco mais firme para ter um rodar um pouco mais sofisticado, como ele parece ser. Era o grande pecado do Civic de 9ª geração, né? Era um carro que na pista torce muito e realmente é óbvio, como a gente estava falando antes, né? Quantos consumidores de HRV vão ligar para jogar o carro para dentro de uma curva assim? Muito poucos, né? Mas a gente que é noinha, né? Que é entusiasta, sim, é o carro que a médio prazo, principalmente quando você começa a conviver com o carro, esse tipo de coisa começa a dar uma incomodadinha. E é o tipo de coisa que nós que gostamos de carro vamos pegar um pouco mais no pé, mas é bom para que você, como consumidor que está aí assistindo a gente, saiba também, mesmo que na prática a pessoa vai andar no carro e vai falar, que traseira mole, da onde que vocês estão tirando isso? Eu quero saber de conforto. E esse carro é confortável porque o banco eu acho muito bom. Ainda que esse HRV aqui que a gente está testando seja o EX, o EX não era o topo de linha, era a segunda versão, tal qual o EXL do novo que a gente está testando, então tem essa coincidência. Abaixo tinha o DX, né? LX, EX e EXL tinha nas versões... DX é de rondeiro antigo. E de fit sem calota. Mas o banco, esse mesmo de tecido, ele é um banco que abraça bem, é bem confortável, é gostoso aqui de andar. Economia por ser tecido? Talvez, mas é melhor do que o couro que a Honda oferecia na época para esse carro, que também era um pouco ruim. É de novo o fornecedor do couro da Honda dando problema. Mas é verdade, cara, que em resumo, que carro gostoso, meu, para usar um termo bem paulista de dirigir, que é o HRV ainda, né? O HRV antigo, a gente está falando de um carro com 7 anos de mercado, né? Continua um carro bastante contemporâneo aí, dinamicamente. Até disso que você falou, é engraçado. Eu fico muito tempo sem dirigir esse carro. E aí, vez ou outra, eu roubo do meu pai e falo assim, vou dar uma volta no HRV. E aí, toda vez que eu dirijo, eu falo, puxa, o carro gostoso de dirigir. Não vende, pai, não vende. Eu esqueço que ele é gostoso de dirigir. Bom, mas já que ele ficou um ano para lançar a nova geração, porque para quem não sabia, o HRV ficou um ano fora de mercado, essa geração morreu, ficou um ano fora e veio o novo. Será que esse um ano a Honda teve tempo suficiente para evoluir absolutamente em tudo em termos de dinâmica? Porque a gente já viu que em termos de visual e espaço tem algumas evoluções, algumas involuções. Então vamos pular para o novo HRV e ver o que mudou. Bora constatar. Cara, impressionante como você percebe que é uma plataforma completamente diferente, né? A posição aqui do passageiro, por exemplo, a coluna B está muito mais próxima aqui de mim, né? No antigo a porta é mais longa, eu nem chego a ver a coluna aqui, né? Eu vou te dizer uma coisa que já está me incomodando logo de cara. A posição de dirigir desse aqui é muito mais alta, só que você tem um para-brisa menor, que é um carro que te daria uma sensação mais de hatch, então você deveria sentar mais baixo, só que eu tô no limite aqui, eu não consigo baixar mais do que isso. E o outro você senta no porão se você quiser. E aqui não dá pra fazer isso. Mas aqui a gente vê bem essa coisa do SUV, né? O capô mais quadrado. Você tem essa sensação mais de caminhãozinho, né? Que é o que a maioria dos compradores desse segmento buscam, né? Deixa eu fazer um ataque direto aqui à internet automotiva brasileira, que fica sempre dando a pitizada da tal TV de tubo da Central Multimídia aqui. Galera, é só não ter painel atrás, né? Se você tirar a Central Multimídia de todos os carros, ela tem essa parte de trás. Ela só tá, em alguns carros, embutida totalmente no painel, porque o painel é mais baixo. E se você colocar ela numa posição mais alta, que fica melhor, ela vai ter um caimento atrás, né? Já que você falou da Central, eu acho que vale falar sobre ela também, que no HRV antigo ela é péssima, aqui ela é ruim. Deu uma boa melhoradinha, ainda não é estado da arte, como a gente estava falando. Tá menos pior, dá pra dizer. O console também é flutuante, mas ele flutua de um jeito mais sinuoso aqui. Não tem mais aquele porta-objetos aqui embaixo que você atravessa a mão, não tem. Aqui no painel temos couro, mas é couro duro. Sim.
não deu para entender assim como nas portas, mas aqui em cima é macio. Nessa questão de acabamento deu para ver que ele deu uma regredida, mas visualmente parece mais caro. Isso é um pouco irônico. A Honda manda muito bem em dar essa sensação de ser um carro mais premium mesmo, os materiais não sendo tão premium assim. Uma inovação desse novo HR-V que eu achei bastante interessante são essas saídas de ar aqui por difusão. Sensacional isso aqui. Que joga o ar pro vidro, né? E isso, onde é que acontece a troca de calor? Momento aula de física da 6ª série. O principal veículo de troca de calor no carro são os vidros. Então, se você esfriar o vidro rápido ou esquentar ele rápido, você controla a temperatura do ambiente com mais rapidez, né? E a vantagem também é você não tem o vento jogando direto na sua cara, ele está espalhado pelo interior do carro, que torna também mais confortável isso. E teve um momento que você estava falando, não quis te interromper, mas o HR-V fez um pipipi, que faz parte do Honda Sense. Inclusive, a título de curiosidade, o nome desse carro completo é Honda HR-V EXL Honda Sensing. Tem Honda 2 vezes no nome do carro. É verdade, e a versão EX também é EX Honda Sensing, EXL Honda Sensing. Podia ser só Sensing, né? Não precisava, porque ia ficar Honda HR-V EXL Honda Sensing, Honda. Mas enfim, já que é um Honda, o que é esse Honda Sensing que é de série em todos os HR-V? Frenagem autônoma de emergência, piloto automático adaptativo e sistema de manutenção em faixa. Coisa que a maioria dos concorrentes só tem na versão de topo quando tem. É verdade. Ele aqui tem desde a de entrada. O que ajuda a explicar um pouco também porque que o ticket de entrada no HR-V já é relativamente alto ali, né? Na faixa dos 140 mil reais. Porque todos têm essas assistências que são itens caros. A gente pode... Olhando aí quando você tem como opcional, né? São coisas que oscilam aí, acrescentam 8, 10 mil reais no preço de um carro às vezes. Exatamente. E aí, voltando a algumas coisas que evoluíram e outras que nem tanto, o acabamento a gente viu que não evoluiu, mas eu gostei muito mais dos comandos do ar-condicionado serem botões físicos, muito mais fácil de mexer, controlar. Então isso fica um recado para vocês montadoras que estão com essa mania péssima de enfiar o controle do ar-condicionado na central multimídia. Por favor, não faça mais nada como um botão físico, né? E outro aspecto, a gente falou que externamente o carro tem esse visual mais clean, mais alemão. Isso aqui é bastante alemão, né? Esse ar-condicionado bem objetivo e claro, assim, também gosto. Agora, o painel de instrumentos mudou, melhorou, mas o computador de bordo continua simples. Não colocaram um velocímetrozinho digital. É que nessa versão EX Honda Sensing, a gente tem o cluster majoritariamente analógico, né? A partir da EXL e nas Advanced e Touring, aí você tem metade do cluster todo digital, que você pode até fazer ele imitar um contagiro analógico, né? Mas aí você tem um pouco mais de opção. Me incomodou também no dia do test drive de lançamento desse carro, o fato de você não conseguir colocar um velocímetro digital, né? Para que ter cluster digital, mesmo que parcial, se não tiver um velocímetro digital? É uma coisa tão pequenininha, você coloca uma velocidadezinha ali pequena, já adianta. Eu, particularmente, sempre que tem carro com computador de bordo que tem o velocímetro digital, eu ignoro o velocímetro analógico e passo a usar só o digital, porque a leitura é mais fácil. Agora, já que você já provocou a ira da internet, vamos provocar a ira da internet de novo, porque esse motor 1.5 grita, mas você não sente a diferença na cidade. E assim, como passageiro, às vezes até a gente nota isso com mais atenção, né? Eu não senti diferença aqui de punch do carro. Como a gente falou, né? Os números de aceleração são bastante parecidos. Agora a Honda vai frisar com bastante razão que os números de consumo estão bem melhores. Sim, esse carro é muito econômico. Nessa semana de testes que eu fiz com ele está marcando 14,7 por litro com gasolina. Então já dá para ver que é um carro que ficou muito econômico. Na cidade, que é o ambiente que esse carro mais vai passar, não senti tanta diferença em relação a 1.8. Lógico que tem alguns momentos que você pisa um pouco mais, ele grita um pouco mais, ele tem mania de quando você sai do sinal, por exemplo, pisa no acelerador, ele fica igual uma enceradeira. Mas não sente falta de potência. Porém, na estrada eu senti. Na estrada você já sente que o 1.8 ele deslancha muito rápido. Sim. E nesse aqui você tem que planejar uma ultrapassagem quase tal qual um carro 1.0. Essa é outra clássica da internet automotiva brasileira, né? Quero ver carregado com 4 pessoas em bagagem. Bom, um Bugatti Veyron carregado na capacidade máxima também performa pior do que se ele tiver só com o motorista sem mais nada dentro. Mas, claro, quando a gente pensa num carro com vocação familiar, dá um pouquinho de receio, né? Essa perda de torque, principalmente. Dá. Então, já que falou de motorista, vamos trocar o motorista.
de cara já posso dizer, a vestida aqui é mais esportiva, né? Quando você vê o cluster, o volante parece ser menor, tem os ressaltos aqui para os seus dedões, que é uma coisa também de carro com pegada mais esportiva. O couro do volante melhorou muito. O couro do volante também deu uma melhorada. Continua não sendo o estado da arte, mas a gente está aqui numa versão de entrada também, né? Nossa, mas aqui onde eu tô no passageiro, dois pontos que acho que merecem atenção. O volante continua rápido. Isso sim, e com peso ideal também, não ficou molengão. Mas aqui pro passageiro onde eu tô muito alto. Eu tô com 2 dedos, assim, quase 3 pro teto, então já tá mostrando que eu tô excessivamente alto. E no HR-V antigo você tem uma construção do painel que parece assim, motorista é o foco, passageiro que se dane. Sim. Aqui já me sinto mais integrado ao restante do carro. A sensação de espaço aqui pro passageiro, o motorista você acaba vestindo mais o carro e não repara tanto. Mas a sensação de espaço pro passageiro aqui é menor, sim, né? O outro carro, principalmente na questão da altura, e acho que com o para-brisa amplo, né, mais arejado, você tem mais sensação de espaço, mesmo os números objetivos de espaço sendo muito parecidos, né? Na prática, o aproveitamento de espaço no outro é um pouco melhor, até na traseira, que tem o assento central muito elevado nesse aqui, no outro não. Então, já que perdeu o espaço de porta-malas, perdeu também um pouco do aproveitamento interno. Quando você falou sensação de espaço, é diferente. Mas aí, como eu falei do outro, sobre estrutura, que ele tem aquela estrutura molenga, aqui o carro tá bem mais sólido. É um carro mais contemporâneo, né? O volante é um pouquinho mais lento, mas realmente, como você estava falando, na hora que você acelera, pelo menos nessas baixas velocidades urbanas aqui, é imperceptível a diferença para o motorista comum. Óbvio, se a gente colocar os dois na pista e for medir, vai dar uma diferença. Sim. Agora, é isso, em relação ao que a gente estava falando, né? A sensação de rigidez estrutural, de qualidade de construção aqui é maior, sem sombra de dúvida. É natural, né? Um carro, ó, aqui, no outro eu não estava precisando dar a virada de mão no volante, a relação está um pouco mais longa. Mas essa sensação de qualidade de construção é nitidamente superior aqui, o que é de se esperar, né? Afinal, estamos falando de 7 anos de diferença entre uma geração e outra. Os carros evoluem e essa evolução aqui é nítida. E o contraste com essa solidez maior da carroceria é a suspensão, que ficou nitidamente muito mais soft, muito mais... Não chega a ser molenga, mas é uma suspensão que... Aqui, quando a gente passou com o outro HR-V, ele copiava muito bem as superfícies. Era um carro mais durinho, com uma pegada muito parecida com um hatch. Agora, com esse daqui, você já sente que é um carro mais voltado para o público do SUV. Que é para a buraqueira de Sampa, né, meu? Exatamente. Não vai ser um Renegade de robustez para passar buraco, né? Porque o Renegade você passa no buraco que você nem vê. Ele fala, buraco, não sabia que tinha aqui. O HR-V agora consegue passar pelo buraco sem reclamar e xingar como o antigo fazia, mas... tá mais macio, mais soft, um carro mais confortável. É um carro mais sedado, né? Um carro mais relaxado. O outro carro é um carro mais comunicativo, mais nervoso até, né? Que quando a gente fala de SUV não é muito o objetivo, né? Para o público médio desse tipo de carro. Até porque o público dos SUVs quer conforto, posição de dirigir alta e, se possível, economia de combustível. E são 3 características que agora o HR-V tem. E stats, que é outra coisa que o HR-V segue entregando, né? Essa grife Honda no mercado brasileiro continua sendo muito forte. O brasileiro ama parecer que pagou mais caro no carro do que de fato pagou, ama parecer que está com um carro mais premium do que de fato é. E quando você coloca os dois lado a lado e olha por dentro, sem tocar nos materiais, ele passa essa sensação de ser mais que o antigo. Mas na hora de dirigir, sentir que é um pouco menos. Bom, meu caro Cássio, eu acho que nessa mudança de geração dos HR-Vs, não sei qual que é o plural de HR-V, esse daqui, ele é um carro muito pensado para o público que quer SUV, que é um carro confortável, econômico, posição de dirigir alta e suspensão mais robusta. E aquele foi feito para um dono de Honda que queria um SUV. Então é um carro mais durinho, é um carro mais esperto, é um carro mais pensado no prazer de dirigir e esse aqui mais no o que o mercado quer num SUV.
Há evoluções e involuções aqui, é inegável. O importante é frisar também que são momentos de mercado bastante diferentes, né? Esse carro chegou no mercado brasileiro, que estava ali na casa de 3 milhões de unidades em 2015. Esse aqui chega no mercado que está abaixo de 2 milhões. A própria fábrica desse carro em Itirapina foi concluída ali em 2018, se não me engano, e ficou 2 anos parada porque não existia volume no mercado brasileiro que justificasse. Então, a gente também entende como existem algumas economias aqui. A principal é o motor de City, né? Esse 1.8 aqui era um motor que tinha um DNA de Civic e, como diz aquele velho ditado, nessa vida tudo não terás. Até porque esse carro veio no segundo momento dos SUVs compactos, né? Criado por EcoSport, Duster ali, começando a categoria, ele e o Renegade transformaram totalmente o segmento. Premiumizaram o segmento. Exatamente. E esse aqui chegou num momento que todas as marcas têm um SUV compacto e virou uma grande festa do caqui. Então ter um diferencial é essencial e necessário. Então a briga ali era um pouco mais fácil, a briga aqui. Esse HRV vai ter que comer muito arroz e feijão, mas o carro é bem bom. É verdade, me agrada bastante, mas assim, se a gente tiver que optar por um, eu vou fazer como muitos comentadores da internet automotiva brasileira fazem e vou optar por nenhum. A minha escolha é essa geração, porém com motor turbo. Eu não preciso fazer a escolha porque esse daqui já é meu. E você, qual é o seu Honda HRV preferido, o antigo ou o novo? Qual dos dois você curte mais? Conta pra gente lá nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E tem novidade no Auto Mais, agora a gente também tá no TikTok. E o que mais, meu caro Cássio? Cola lá em automaistv.com.br para não perder nada das últimas notícias do mercado nacional. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Até a próxima.